Boa tarde aos seguidores do R-Mix no ar. Estamos no Hospital Bom Jesus, no município de Rio Negro, com o seu administrador Marlon Witt, para fazermos um alerta e um registro também quanto a um furto que aconteceu ontem à noite aqui no hospital. Marlon, uma boa tarde. Qual foi a ocorrência? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes da R-Mix, Rio Mafra Mix. Nós ontem tivemos uma situação onde nos foi comunicada a falta de energia no centro cirúrgico e nas salas nos apartamentos de internação. Imediatamente uma equipe se deslocou até o hospital para verificar a situação. Verificou que os disjuntores estavam todos em ordem, recebendo energia e passando energia, porém nos ambientes não havia energia, não havia iluminação. O nosso centro cirúrgico, as 3 salas estavam inoperantes em virtude da falta de energia. Como já era noite, não havia como fazer nenhuma verificação mais detalhada. Essa verificação ela foi feita hoje pela manhã pela nossa equipe técnica e também por um eletricista, onde foi constatada, após várias verificações, de que realmente se tratou de um furto dos cabos elétricos que atendiam exatamente a essas áreas, né? O centro cirúrgico, os apartamentos de internação. E a gente ficou de uma maneira assim muito perplexa, né, Márcio? Porque o furto em si já é um caso bastante grave, né? Mas aí furtar do hospital, onde se tem uma situação de risco à vida, onde esse ato impensado poderia ter ocasionado a perda de uma vida ou mais, isso nos choca bastante, né? Isso nos faz pensar o quanto algumas pessoas elas não têm essa sensibilidade, e digo não só a pessoa que furtou, mas as pessoas que fazem a receptação desse material também, né, Márcio? E é uma coisa muito preocupante. Felizmente a gente havia algum tempo atrás migrado parte dessa fiação elétrica, porque ela se encontra ou se encontrava, né, na área antiga onde está sendo feita a reforma do telhado. Então a gente adequou a parte do pronto atendimento e da área reformada lá em 2019, a gente readequou toda essa parte elétrica. Então felizmente essa parte ela não foi afetada. E felizmente eram onde as pessoas ontem, nós temos uma pessoa entubada aqui no hospital, não veio a ter maiores consequências. Mas uma vez tendo uma falta de energia, qualquer situação que seja, por exemplo, se o centro cirúrgico estivesse sendo usado naquele momento, fatalmente iria causar uma consequência muito pior, né? A pessoa que fez esse gesto, que a gente nem tem palavras para falar, ela não só estaria cometendo furto, mas ela poderia ser enquadrada até mesmo por homicídio, uma vez que a falta de energia foi provocada pelo furto dos fios e poderia estar assim ocasionando uma morte, né? Então a gente quer deixar esse relato, essa nossa perplexidade diante disso, né? E fazer assim a orientação para as pessoas que de repente veem pessoas que ficam olhando, que ficam circundando áreas públicas, vamos falar assim, até as áreas privadas, né? Que fiquem atentos, né? Porque a gente nunca sabe o que as pessoas têm intenção de fazer, a gente não sabe exatamente qual que é as ações que aquelas pessoas vão fazer, e a gente fala que toda ação tem uma reação. Uma ação dessas poderia ter como uma reação uma perda de uma vida, né? Uma consequência que traria muitos prejuízos, principalmente para as pessoas, né, com relação ao atendimento à saúde. Até no momento como esse, pelo próprio local onde aconteceu o furto, não é nem tanto o valor nesse momento do furto, mas sim a consequência, como você mesmo destacou, que poderia causar. Perfeitamente, Márcio. Como a gente estava fazendo essa parte da reforma, a gente já estaria adequando essa parte elétrica também, né? A questão é que ela se antecipou numa situação que a gente se obrigou a fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão do valor humano, né, Márcio? O valor humano de vidas que poderiam ter sido perdidas,
né, por um ato que foi totalmente insano, totalmente impensado dessa pessoa ou dessas pessoas, que poderiam ter resultado numa perda muito maior que a perda da vida humana, né? Não só para quem estivesse aqui no hospital, mas para elas mesmas, né, Márcio? Convenhamos que essa questão assim de furto de fios elétricos que estavam energizados, né? Eles estavam energizados. Poderia sim causar uma fatalidade até mesmo no próprio responsável por esse furto, né? Então a gente vem assim, e por isso a gente vê a nossa perplexidade justamente dessa situação de que há vidas aqui dentro sendo tratadas e o risco de vida para essas pessoas numa eventual queda de energia, num colapso de energia, é muito grande, né? Então que as pessoas pelo menos tenham essa sensibilidade de respeitar a vida humana. Trabalho, claro, já da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, já vai começar ou já está em andamento, possivelmente já com pistas e que o culpado ou os culpados sejam encontrados e punidos. Perfeitamente. A gente já entrou em contato com a Polícia Militar, onde a gente vai efetuar o boletim de ocorrência. A gente vai agora à tarde fazer o registro fotográfico, onde se evidencia o corte que foram feitos nos fios. E aí tudo isso a gente vai juntar e vai levar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para que sejam apuradas essas situações. E como eu disse, não só quem furtou, mas também as pessoas que acabam receptando esse tipo de material, né? A gente entende que o furto não existiria caso não existisse também o receptor, né? Então, tanto um quanto o outro são responsáveis e a gente precisa entregar o material que a gente tem em mãos para a polícia para que ela possa dar prosseguimento nas investigações. Para encerrarmos, como é que está o momento do expediente? Então, Márcio, nós hoje estamos aí mais um dia com bastante trabalho, principalmente frente aos atendimentos do Covid-19. A gente tem uma batalha diuturnamente, onde, independente de situações, a gente vem atendendo esses pacientes, onde esses pacientes têm o primeiro atendimento no nosso hospital, onde eles recebem esse primeiro atendimento e no caso de situações onde possa haver agravamento, essas pessoas são colocadas na central de leitos, onde elas são transferidas para Curitiba e região metropolitana. É um momento bastante delicado, uma vez que a gente percebe que as últimas semanas o número de casos tem aumentado, principalmente na faixa etária dos 30 aos 50 anos. E é uma preocupação muito grande porque essas pessoas, elas, por ocupar leito de UTI, elas acabam ocupando por mais tempo esses leitos, né? Fazendo com que a questão dos leitos de UTI fiquem menos possíveis de serem alcançados, uma vez que vão estar por mais tempo ocupados, né? Então é uma batalha diuturna que a gente vem tendo aqui no hospital, justamente para atender a esses casos. E não somente isso, os outros casos, né? Nosso PA, nosso pronto atendimento, vem atendendo normalmente. Até a gente pede para que as pessoas realmente procurem o pronto atendimento nos casos de urgência e emergência, tendo em vista o alto fluxo de pacientes que vêm procurar o pronto atendimento e que às vezes acabam esperando um longo tempo por haver uma espera muito grande por situações que não são tão graves, né? Então, assim, a gente orienta a população para que esteja procurando posto de saúde, esteja procurando a Secretaria de Saúde para esses atendimentos que não são urgências e emergências. E no mais, a gente vem batalhando como todos, não só aqui em Rio Negro e Mafra, mas a gente vê o pessoal da saúde mobilizado realmente em fazer o melhor atendimento possível, né? Muito obrigado por esses esclarecimentos. Conversamos com o Marlon Witt, ele é administrador do Hospital Bom Jesus, registrando então esse furto que aconteceu na noite de ontem aqui no hospital, furto da fiação elétrica. É o Red Mix no ar, com o apoio da Auto Show Chevrolet, Cinto de Segurança Salva-Vidas e também, claro, de Cicobi Credinorte, o registro para você que segue no RMix no ar.